Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, prezados ouvintes, prezados ouvintes. Mais uma vez aqui estamos em nome da Sociedade Espírita Joana de Ângeles para trazer até você uma mensagem à luz da doutrina espírita. Uma mensagem que possa de alguma forma colaborar para a sua vida nesta presente existência. Meu nome é Marco Aurélio e é com muito prazer que aqui estou para conduzir essa tarde com esse bate-papo. O tema que nós iremos abordar hoje é a paciência. Paciência que nós constatamos ser hoje uma virtude tão escassa na nossa sociedade. O que é paciência? Paciência é uma virtude que consiste em suportar os dissabores, as infelicidades. A paciência que nos leva à resignação. Paciência que é diferente de conformismo, que é diferente de acomodação. Então nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. E como sempre fazemos, iniciamos com uma mensagem. Mensagem essa que está no Livro da Esperança, capítulo número 51, ditada pelo Espírito de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele começa com a seguinte colocação: a paciência também é uma caridade, e devereis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. Em muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta, com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que a paciência é deixar tudo como está para ver como fica. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza? Células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Vegetais humildes, devastados no tronco, não renunciam à capacidade de resistência e, enquanto dispõem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Paciência não é conformismo. É reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. Nem deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Sejam como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Em assim, nos externando, não nos referimos à complacência culposa que deita um sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-la. Reportamo-nos à compreensão que identifica a situação infeliz e articula meios de solucionar-lhe os problemas sem alardar superioridade. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos, paciência e perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude às vezes nos custe sacrifícios extremos. Foi a paciência sem limites, no entanto, embora suportasse todos os golpes que foram endereçados pessoalmente, preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a compliciar-se no mal. Assim foi Jesus.
Prezados ouvintes, prezadas ouvintes, então, como nós falamos inicialmente, paciência não é cruzar os braços, nem é ficar passivamente lamentando as situações da vida. Tampouco é deixar tudo como está para ver como é que fica. A paciência significa dizer que nós devamos utilizar todos os recursos que estão ao nosso alcance para que nós possamos alcançar um determinado objetivo, e se porventura algo acontecer de errado, algo acontecer que nos afasta daquele objetivo estabelecido, é reconhecermos que acima da nossa vontade está a vontade soberana do Pai, e por isso nós devemos nos resignar. É o reconhecimento de uma dificuldade existente, mas com uma disposição determinada de afastá-la, como nos diz aqui Emmanuel. É compreender que, existindo uma situação infeliz, nós precisamos utilizar todos os meios para solucionar os problemas sem alardar a superioridade. Nessa mensagem que nós acabamos de ler, nos é mostrado como a natureza ela é sábia no uso da paciência. Se nós observarmos na natureza, nós verificaremos que há tempo para tudo. Há tempo de colher, há tempo de plantar. Não adianta, por exemplo, você querer insistir em plantar fora da época. E a natureza sabe perfeitamente que cada coisa tem o seu tempo, cada momento as coisas precisam acontecer de acordo com a programação divina. Assim, nós precisamos, nos dias atuais, analisarmos muito bem os nossos comportamentos e verificar como anda a nossa paciência, como está a nossa capacidade em suportar dissabores e infelicidades. Constatamos, especialmente nesses momentos pós-pandemia, como que o ser humano, como que a sociedade hoje, de alguma forma, se encontra doente por conta dessa questão da impaciência. Verificamos a impaciência no trânsito, a impaciência numa fila de espera, a impaciência para aguardar o momento certo para uma tomada de decisão, e muitas vezes essa impaciência leva a atitudes de revolta, de raiva, e que muitas vezes leva até a situação de violência. Então nós precisamos buscar desenvolver essa virtude que nós não temos desenvolvida naturalmente. Afinal de contas, todos somos criados simples e ignorantes, e chegar à perfeição deve ser fruto do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa determinação. Entre os apóstolos de Jesus, nós tínhamos um deles que eu particularmente me identifico muito com esse apóstolo nas suas asperezas, das suas rudezas, e creio que ele espelha muito bem no início do seu apostolado a essência do ser humano, que é Pedro. Pedro era um homem rude, era um homem da sociedade, um homem que tinha o seu cerne muito bom, tinha virtudes adormecidas dentro dele. E o que Jesus faz com Pedro é justamente o que ele procura fazer com todos nós, no sentido da nossa evolução, do nosso progresso. E há uma passagem muito interessante que demonstra muito bem essa
essa impaciência de Pedro. Quando Jesus pergunta a ele por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, mestre. E de novo Jesus pergunta, de novo ele responde. Na 3ª vez, Pedro já irritado, e Jesus fala assim: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo isso desde o primeiro momento, mas Pedro não estava ouvindo. O que é o apacentar? Apacentar é tornar calmo, é ser veículo da paz. E o que Jesus estava querendo então dizer a Pedro é que se ele amasse a Jesus, ele deveria desenvolver essa virtude da paciência, desenvolver essa virtude da calma, desenvolver a virtude de levar às pessoas que estão ao seu redor o amor, a tranquilidade, porque a melhor forma que nós temos em demonstrar o amor a Jesus, o amor a Deus, é nós amarmos o nosso próximo. No livro Consolador, Emmanuel faz a seguinte pergunta, e Emmanuel responde. Pergunta número 254. O que é a paciência e como adquiri-la? A resposta: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma, que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem, na exemplificação. Ou seja, Emmanuel nos diz que a paciência é um comportamento e que ele precisa ser exemplificado, ele precisa ser demonstrado. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstância, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torna indispensável. Então, como nós dissemos na mensagem anterior, a paciência não significa dizer que você deva silenciar, que você deva afastar-se do problema. Não, você deve sim manter seu posicionamento. É bem verdade que a hora de saber ouvir, a hora de saber calar, e mesmo na hora de falar, é necessário saber falar. E tudo isso faz parte de um treinamento que nós precisamos desenvolver na nossa existência. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos estes valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Continua Emmanuel: para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência de nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O que Emmanuel quer dizer com isso? Quando nós falamos de treinamento, quando nós falamos de evolução, é necessário que a gente comece pela disciplina de nós mesmos. Não ficar naquela crença de que a gente chama da crença da Gabriela: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, não é isso. Nós precisamos e devemos nos esforçar para mudarmos, para evoluirmos, para progredirmos. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Então, como nos fala aqui a mensagem de Emmanuel, nós precisamos, em alguns momentos, segurar a onda dessa espontaneidade,
desse calor, dessa voz exasperada que muitas vezes surge de forma espontânea, e nós sermos disciplinados para que nós possamos compreender que nós precisamos da nossa evolução. Nós vamos agora a um momento musical e eu pediria a você que está aí nos ouvindo que preste atenção na letra desta música. O nome dela é Exemplo de Paz. Por que eu peço isso? Na sociedade, na humanidade, nós temos vários bons exemplos a serem seguidos. A doutrina espírita nos apresenta que Jesus é o modelo que nós devemos seguir. Entretanto, muitas vezes nós colocamos Jesus num patamar tão distante de nós e achamos que não temos condições de chegarmos até lá. Temos sim. É isso que nos afirma a doutrina espírita quando nós estivermos chegado ao estágio de evolução. Mas para que a sociedade possa buscar a sua evolução, de vez em quando encarna no planeta alguns espíritos iluminados, como foi o caso, por exemplo, da Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela e tantos outros, Gandhi. E no movimento espírita nós temos um bom exemplo a ser seguido, que é o exemplo de Chico Xavier. Ele era, sem dúvida alguma, um exemplo de brandura, um exemplo de paz, um exemplo de paciência, um bom exemplo para que nós possamos seguir e mostrar a nós mesmos que nós somos capazes de enfrentar os desafios dentro da paciência, dentro da candura que muitas vezes o momento exige. Vamos ouvi-la. Fico pensando se o tempo chegou. Sinto minha alma querendo chorar, mas você mesmo já nos ensinou. Segue, trabalha e viva a lutar. Busco harmonia e paz no meu ser. Já não consigo nem mesmo te ouvir. Sei que em teus livros irei sempre ler todo o caminho que devo seguir. Vejo no exemplo que você me dá. Segue servindo sem nada pedir. Sua humildade pra sempre será luz, esperança e paz. Eu te amo, Chico Xavier. Eu te amo, símbolo do amor. Eu te vejo no clarão da aurora, luz a toda hora, sempre a iluminar. Eu te sinto, sol que me irradia, vento que me leva para a imensidão do amor. Eu te amo, Chico Xavier. Eu te amo, símbolo do amor.
Eu te vejo no clarão da aurora, luz a toda hora, sempre a iluminar. Eu te sinto, sol que me irradia, vento que me leva para a imensidão do amor. Dando continuidade ao nosso bate-papo nesta tarde, nós vamos trazer aqui uma mensagem de Jesus que está em Mateus capítulo 6, versículo 34. E diz ele assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que Jesus quer nos dizer com isso? Que nós não precisamos ficar tão preocupados com o futuro. Nós não precisamos ficar ansiosos, ficarmos angustiados, porque muitas vezes estamos preocupados com o dia de amanhã. Certa vez eu li num livro, que não é um livro espírita, e que nos fala que o viver bem é nós sabermos administrarmos um elemento precioso da nossa existência, que é um negócio chamado tempo. E pode parecer simples, mas a grande realidade é que o ser humano não consegue, ele não sabe viver bem administrando esse recurso tão precioso que é um negócio chamado tempo. Vejamos, segundo esse autor, viver bem significa dizer nós colocarmos 5% do nosso tempo no passado, 65% do nosso tempo no futuro e 65% no presente e 35% no futuro. O que normalmente a gente faz? A gente coloca muito tempo no passado, trazendo de lá as mágoas, os rancores, coloca muito pouco tempo no presente e fica pensando no futuro. Como é que vai ser minha vida amanhã? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter recursos? A gente investe em tudo isso. E muitas vezes o não administrar bem esse tempo faz com que nós tragamos para nós uma série de sentimentos nefastos ao corpo físico. Se nós estamos vivendo muito no passado, nós estamos trazendo para o presente as mágoas, os rancores, os ressentimentos, muitas vezes sem necessidade. É importante nós pensarmos no passado, sim, mas vamos trazer isso para o presente e agirmos de forma com sabedoria. Se nós temos alguma mágoa, se nós temos algum arrependimento, o recurso que nós temos é a prática do perdão. Vamos tomar cuidado para que nós não aumentemos ainda mais as nossas cargas de dores e de dificuldades. Nós temos uma mensagem do Espírito Protetor que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, versículo 7, e que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Vou repetir: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Será que nós temos realmente esse pensamento? Que a dor é uma bênção? Bem poucos de nós, né? Pois é que muitas vezes a gente transforma a dor em sofrimento. A dor é uma coisa, o sofrimento é outra. A dor é inevitável. A dor é algo físico. O sofrimento é algo emocional. Há determinadas pessoas
que vivem sofrendo ainda por questões que já estão ultrapassadas. Por exemplo, digamos que faleceu um ente querido, ele desencarnou. Desencarnou há 15 anos atrás. Será que ainda há motivo para que essa pessoa continue sofrendo? Mesmo que seja uma mãe, mesmo que seja uma esposa, um esposo, mesmo que a perda desse ente querido seja alguém muito especial, mas nós não temos o direito, ou melhor, nós não devemos transformar essa dor em sofrimento para que a gente não traga males para cima de nós. Diz ainda a mensagem: não vos aflijais quando sofrerdes, antes bendizei Deus onipotente pela dor neste mundo. Vos marcou, sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então, como nós estamos vendo aqui nessa mensagem, para que nós possamos enfrentar a dor, para que nós possamos enfrentar as dificuldades da vida, é necessário que a gente desenvolva essa virtude da paciência. E quando nós falamos de paciência, como diz aqui a mensagem, nós estamos falando de caridade. Então é necessário nós sermos pacientes com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com os nossos companheiros e companheiras de jornada, para que nós possamos viver de forma mais tranquila e de forma mais harmônica. Lembremos que a caridade é fazer o bem, a caridade é ser indulgente, a caridade é perdoar as ofensas. Eu só consigo perdoar as ofensas, eu só consigo ser indulgente se eu for paciente com os meus semelhantes, se eu compreender que muitas vezes ele está num estágio diferente do meu. Para que nós possamos desenvolver a paciência, é necessário que nós busquemos a empatia. O que é a empatia? A empatia é você se colocar na posição do outro. Mas você se colocar na posição do outro e pensando não como você pensa, mas pensando como o outro pensa. Então, se você, por exemplo, vê um mendigo de rua e você sente por aquele indivíduo alguma compaixão, alguma misericórdia e quer ajudá-lo, tente se colocar na posição dele, tente avaliar, tipo assim, será qual foi a trajetória de vida desse irmão até aqui? Será que ele teve oportunidade? Será que a orientação que ele recebeu dentro de casa, dentro do lar, não foi uma orientação que o conduziu a esse estágio de coisa? Então, muitas vezes, aquele indivíduo ele é vítima de uma determinada situação. É vítima no sentido de falar que as circunstâncias o levaram até aquela situação. Continua a mensagem do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todos. Outras a porém mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, conforme nós dissemos anteriormente, para que nós possamos perdoar, é necessário que nós desenvolvamos a paciência. Paciência significa dizer eu ter fé no futuro. Ter fé no futuro é eu acreditar em Deus, eu acreditar na misericórdia divina, acreditar que Ele está ao nosso lado. Continua a mensagem. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas que acabam por ferir.
Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto. Coragem, amigos. Tende no Cristo o vosso modelo. Aquilo que eu disse no texto anterior, quando nos fala dessa questão do modelo. O Cristo realmente é o nosso modelo. E muitas vezes nós temos dificuldade de assim enxergar por acreditar erroneamente que nós não somos capazes de chegarmos ao estágio evolutivo do Cristo. Tenha certeza, ele também passou por esse estágio que nós estamos passando, o estágio de simples e ignorante. Trata-se de um espírito milenar, de um espírito que tem muitas vivências e que por isso está num patamar muito superior ao nosso. Como nós podemos constatar, essa questão do desenvolvimento dessa virtude tão importante na nossa existência é uma virtude, é um estágio muito difícil de ser alcançado. Difícil sim, impossível não. Nós, afinal de contas, precisamos acreditar em certas questões que nos são trazidas pela doutrina espírita. A existência de Deus, a questão da vida espiritual, da vida eterna, a questão da reencarnação, a lei de causa e efeito. Nada acontece com nenhum de nós se nós não tivermos sido a causa desse problema. E a questão da evolução, o destino que todos nós somos traçados. Quando nós falamos das leis de causa e efeito, nós precisamos ter em mente que tudo aquilo que nos acontece é fruto da nossa imperfeição, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, fruto sempre de falhas anteriores dessa existência ou de existência anterior. Talvez você que esteja aí nos ouvindo, principalmente se não é um adepto da doutrina espírita, se não é alguém que está sempre presente dentro de uma casa espírita, talvez tenha um pouco de dificuldade para compreender tudo isso que nós estamos falando. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, venha nos visitar, venha nos conhecer. Será um prazer recebê-lo em nossa casa. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica na Travessa Paulino Tavares, de número 6, no bairro da Vila Isabel, bem ao lado ali do residencial Vila Nova. As nossas reuniões públicas acontecem todas as segundas e quintas, a partir das 20 horas. Venha nos visitar, venha nos conhecer, venha fazer parte desse grupo de pessoas que abraçam a doutrina espírita e, assim sendo, têm maior facilidade para compreender as vicissitudes da vida. Nós vamos a mais um momento musical e em seguida voltaremos para a parte final do nosso programa. Dá-me, Senhor, a facilidade da compreensão, a coragem do perdão. Dá-me a grandeza do amor. Dá-me, Senhor, a suavidade da tolerância, a ternura da bondade. Dá-me a redenção da dor.
da fraternidade, o conforto da amizade, do afeto, o calor. Dá-me a claridade, dá-me a luz, dá-me a aceitação do meu calvário, dá-me forças para levar a minha cruz. Dá-me, Senhor, a facilidade da compreensão, a coragem do perdão, dá-me a grandeza do amor. Dá-me, Senhor, a suavidade da tolerância, a ternura da bondade, dá-me a redenção da dor. Dá-me o elo da fraternidade, o conforto da amizade, do afeto, o calor. Dá-me a claridade, dá-me a luz, dá-me a aceitação do meu calvário, dá-me forças para levar a minha cruz. Dá-me, Senhor, dá-me, Senhor. Voltamos para a terceira e última parte do nosso programa e queremos mais uma vez ressaltar a você que nos ouve, prezada ouvinte, prezado ouvinte, que se for do seu desejo, do seu interesse, conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, nós temos, além da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que como já dissemos fica na Travessa Paulino Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, nós temos outras casas, outras instituições espíritas na nossa cidade que de repente pode ficar mais próximo ao seu local de residência, mais próximo ao seu interesse. Nós temos no bairro do Cantagalo o Grupo Espírita União e Caridade, nós temos no centro da cidade o Grupo Espírita Fé e Esperança, nós temos o Grupo Espírita Irmão Rogério Cláudio. Ali pertinho da rodoviária nós temos a Casa Espírita Francisco de Assis. Em Levi Gasparian nós temos o Amor e Caridade, além de instituições em Paraíba do Sul. O que não falta são instituições tratando sobre essa temática da doutrina espírita, sobre a questão importante para a nossa caminhada. Vamos à leitura de mais uma mensagem que está no livro de Divaldo Pereira Franco, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, e que tem, o título do livro é Celeiro de Bênçãos, e a mensagem diz assim: virtude que escasseia, a paciência é de relevante importância para os cometimentos expressivos a que te propões. Sem ela, a irritação comanda os feixes nervosos e de desequilíbrios imprevisíveis em que irrompem na máquina física, comprometendo toda e qualquer realização. Não se considerando os casos de desarmonia procedente de matrizes patológicas, todo homem pode e deve cultivar a paciência. E mesmo quando acoimado por enfermidades que afetam no equilíbrio emocional,
através de contínuos esforços, conseguem resignação ante a dor, que é uma das mais expressivas manifestações da paciência. Mediante exercícios regulares de reflexão e contenção dos impulsos da personalidade inferior, plasmarás condicionamentos íntimos que imprimem calma e equilíbrio, culminando em harmonia interior geradora da paciência. Indubitavelmente, realização tal não se lobriga num só passo, sob impulso momentâneo. Surge o embrião, molécula a molécula. Constrói-se a máquina, peça a peça. Realiza-se a obra, tarefa a tarefa. Da mesma forma, nos empreendimentos morais, só através da perseverança, num programa feliz de segura urdidura, realizarás o mistério a que te propões. A paciência assim conseguida conferirá salutares recursos para o enobrecimento espiritual daquele que a cultiva. Consequência do cansaço, do marasmo, da rotina, da irritabilidade, significa sinal vermelho na tarefa que executas. Indispensável vigiar-lhe o surgimento. Sutil explode de quando em quando, repetindo-se o clima da irascibilidade que toma as paisagens da ação, estabelecendo nefanda presença contumaz e enfermiça. A paciência, ao contrário, resiste às más circunstâncias e às tediosas ocorrências. É confiante, gentil, otimista, sem que deixe de ser responsável, séria e recatada. Suporta as dificuldades com galhardia e não esmorece quando os resultados demoram a expressar-se. Espera com coragem e não desfalece. Dessa forma, policia as relações íntimas e observa como te encontras. Caso te sintas portador do constante mau humor, estás necessitando do auxílio da paciência, a fim de refundires o ânimo, renovares conceitos e atividades, orando com a sede de quem urgentemente precisa da água da paz. Não te deixes amargar pela revolta inferior ou esmagar pela irritabilidade. Recorre à paciência sempre e em qualquer situação, e ela te ajudará a servir, amar e aguardar amanhã o que hoje se afigure improvável ou irreversível. A paciência é também irmã da fé, porquanto todo aquele que crê, espera e confia tranquilamente. Como dissemos, essa mensagem é psicografada por Divaldo Pereira Franco, está no livro Celeiro de Bênçãos e foi ditada pelo Espírito de Joana de Ângeles. Faremos alguns comentários acerca dessa mensagem de Joana de Ângeles, pois entendemos que ela traz um completo resumo sobre as questões da paciência. Inicialmente, ela começa nos falando sobre a importância da paciência para que nós possamos alcançar os nossos objetivos na vida presente. Precisamos saber aguardar o momento certo. E diz ela que sem a paciência, nós muitas vezes nos deixamos levar para a irritação, e essa irritação nos leva a desequilíbrios imprevisíveis. Desequilíbrios esses que podem, inclusive, causar problemas de ordem física, como nós já citamos antecipadamente. A impaciência hoje é causa de muitos problemas, inclusive de ordem física. Já se sabe que existem muitas
muitas doenças como o câncer, coisas que são provocadas pela irritação, pela irritabilidade, pelo desequilíbrio que muitas vezes faz com que o indivíduo se perca nesses meandros da vida. Diz ainda Joana de Ângeles que toda desarmonia é um problema sério, que algumas evidentemente são de ordem patológica, mas aqueles seres que não têm a impaciência provocada por questão patológica, é perfeitamente possível que ele possa desenvolver e cultivar a paciência. E essa paciência ela vai se mostrar nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos da dor, nos momentos de aflição, nos momentos em que nós somos colocados à prova para que nós possamos constatar, não para os outros, mas para nós mesmos, que nós evoluímos, que nós somos dotados de resignação ao invés de revolta. Qual a diferença entre a resignação e a revolta? A revolta é quando eu estabeleço um objetivo e por acaso eu não alcance aquilo, eu começo a ficar irritado, eu começo a ficar revoltado, eu começo a achar que os outros são culpados, enfim, eu começo a desenvolver um estado de sofrimento em relação à não realização do objetivo. Já a resignação, eu compreendo que muitas vezes, apesar de eu ter feito tudo, apesar do meu esforço, apesar da minha persistência, pode ser que não esteja nos desígnios divinos. E conforme nós já dissemos na etapa anterior, quando isso não está nos desígnios divinos, é porque de alguma forma, em função da lei de causa e efeito, em função de questões que vêm da reencarnação, eu tenho na vida anterior ou mesmo nesta vida alguma ação que porventura eu tenha realizado e que de alguma forma é causa de toda essa não realização. Conforme diz aqui Joana de Ângeles, a paciência ela começa através de condicionamentos íntimos, condicionamento na alma do indivíduo, e que nos leva a uma harmonia interior, harmonia essa que é geradora da paciência. E que nós precisamos entender é que esse condicionamento ele não é alcançado num só passo. Como diz aqui Joana de Ângeles, o embrião surge molécula a molécula, a máquina constrói-se peça a peça, a obra realiza-se tarefa a tarefa. E a paciência, da mesma forma, ela deve ser conseguida passo a passo. Todas as vezes, nos afirma aqui Joana de Ângeles, que a irritabilidade alcançar o nosso íntimo significa dizer que um sinal vermelho deve ser aceso para que a gente fique no estado de alerta, pois é a partir da irritabilidade que eu começo a dificultar ainda mais as realizações. Ao contrário da irritabilidade, diz aqui Joana de Ângeles, a paciência resiste às más circunstâncias, ela é confiante, ela é gentil e otimista. E eu preciso, para desenvolver a paciência, eu preciso ter persistência. E aí é importante nós ressaltarmos aqui a diferença entre persistência e teimosia. Nós, seres humanos imperfeitos que somos, e muitas vezes nós agimos na vida com teimosia. O que é teimosia? O que diferencia a teimosia da persistência? O teimoso
é aquele que quer porque quer alcançar um determinado objetivo e ele acha que o caminho que ele está adotando é o caminho certo. Ele não altera o seu modo, ele não altera o como. Já o persistente, ele verificando que não conseguiu do jeito A, ele parte para o jeito B. Ele não conseguindo do jeito B, ele parte para o jeito C. Ou seja, ele está sempre buscando estratégias melhores, ele está sempre buscando ajustar o seu modus operandi para que ele possa alcançar o seu objetivo. Então essa é a grande diferença entre a teimosia e a persistência. É o que nós tínhamos a compartilhar com os nossos amigos, com os nossos amigos na tarde de hoje. Estamos chegando ao final de mais um programa e esperamos que de alguma forma essa questão que nós trouxemos aqui na tarde de hoje, falando sobre a questão da paciência, possa colaborar, contribuir, para que você, prezado ouvinte, possa fazer uma reflexão sobre essa questão, sobre essa virtude tão importante nos dias atuais. É o que nós esperamos e vamos ficar então com a música final e agradecemos a sua atenção e esperamos poder contar com a sua audiência todos os sábados às 17 horas neste programa. Uma boa tarde e um bom final de semana a todos. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, pela cruz no sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom de eterna vida, sempre graças hei de dar. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo
perdão.